Boa noite! Mais um dia aí pra gente conversar, bater um papo sobre mais assuntos da parte de odontologia, tirar dúvidas de vocês. Hoje que é um dia completamente especial, né? Totalmente atípico. Estamos com a alteração da data, né, do São João. Hoje o feriado de São João foi transferido para a data de hoje. E é uma situação completamente atípica. Tem muita gente aí na rua que eu tô ouvindo passar e com música de São João. Boa noite, Poliana. Seja bem-vinda. Então, como eu ia falando, né, o pessoal hoje tá levando bem a sério a questão do feriado, do São João. E é isso mesmo, né? A gente estamos em situação completamente atípica. Mas enfim, convidei hoje vocês, gostaria de bater um papo sobre o assunto perdi um dente e agora? O que a gente faz se a gente perder um dente? Primeiramente eu queria saber se vocês todos estão conseguindo se ouvir bem, se o áudio tá bom, se tá tudo ok. Manda aí um coraçãozinho se vocês estiverem ouvindo bem aí o som, se estiver alto, se estiver ok, se estiver tranquilo para escutar. Pronto. Então vamos lá. Vamos iniciar, né? Geralmente a gente tem na nossa prática odontológica uma percepção muito grande, que já foi tema de diversos estudos sobre perda de dente, né? Quando é mais comum começar a ter perda de dentes? Geralmente, nós temos uma situação bem a se observar. Quando a criança está nos seus 6 anos de idade, o primeiro dente, o primeiro molar permanente, nasce sem que nenhum outro tenha amolecido. Muitos pais não dão muita atenção para esse dente, acham que é um dente de leite, como qualquer outro, não entrega muitos cuidados para esse dente de leite. E essa é uma situação bastante complicada, porque aquele dente ali, ele começa muitas vezes a cariar, a ter problemas já desde cedo, e é quando se começa a ter risco de perder aquele dente. E é o que realmente muitas vezes acontece. Muitas crianças chegam no meu consultório já aos 6 anos de idade, já com dentes comprometidos, e muitas vezes é quando se tem perdas precoces de dentes permanentes. Nesse sentido aí, o que a gente deve fazer quando o paciente ele perde tão cedo um dente permanente? A gente tem o artifício de utilizar um aparelhinho que é colocado em um dente só, ele mantém o espaço daquele dente. Em alguns casos, quando bem indicado, às vezes o dente de trás, o segundo molar, ele consegue nascer na posição adequada e acaba ocupando o espaço do primeiro molar permanente que foi perdido precocemente, né? Como eu falei, crianças que de 6 anos de idade muitas vezes perdem esses dentes porque os pais não sabem que aquele dente ali é um dente já para dentição permanente, a dentição de toda a vida do paciente, né? Então, esse é o fator mais importante, que mais se observa, né, com relação ao primeiro dente que geralmente as pessoas perdem. São esses dentes aqui, o primeiro molar permanente, é o primeiro dos grandes dentes que ficam aqui no fundo da boca, né? Então, quando o indivíduo é uma criança, se tem a possibilidade de fazer a colocação do mantenedor de espaço. No entanto, existe uma outra coisa muito importante, que são os acidentes. Quando esses adolescentes, quando essas crianças perdem um dente da frente, o que fazer, né? Às vezes acontece de ter um acidente, quebrar o dente, a raiz muito profundamente, ou então o dente avulsiona, sai inteiro e se perde, não consegue recuperar, né? Então, o que fazer nesses casos? Nesses casos, existe a possibilidade de colocar um provisório. É importante a gente deixar bem claro que é um dente provisório,
esplintado, né, seguro pelo dente vizinho. Isso é um trabalho bastante delicado, precisa ser muito bem indicado, até porque quando se coloca ele presinho no dente vizinho, muitas vezes dificulta a higienização. Então, esses pacientes precisam ter o controle de perto com o dentista. Tá sempre certinho, de 6 em 6 meses, indo ao dentista fazer as revisões da forma adequada. Tá certo? Outra coisa super importante. Quando o paciente que perde um dente é um paciente adulto, muitas vezes a gente lança a mão de uma prótese parcial, provisória, de caráter removível, conhecidamente como perereca. As pessoas usam a perereca para substituir esse dente na frente, e essa prótese provisória removível, ela não deve ser utilizada por longos períodos, pois ela é muco-suportada, ela fica apertando, pressionando os tecidos moles. E isso pode favorecer ao longo do tempo a perda de osso naqueles locais onde não tem dente. Porque como a prótese ela fica ali apoiada, pressionando aquela região, então nesses casos aí, a gente precisa ter uma substituição de uma forma mais adequada. E a distribuição da força precisa estar nos dentes remanescentes, para que a pessoa possa mastigar de uma forma adequada e sem sobrecarregar essa gengiva. Porque imagine aí, ter sobrecarga, ter perda de osso nesses locais onde não tem dente, e aí o paciente decide fazer um implante. Como é que vai fazer para poder colocar um dente, um implante ali naquele lugar se não tiver osso, né? Então são essas coisas que são muito delicadas, que a gente precisa estar muito atento, certo? Então, o provisório removível, ele tem essa função de substituição provisória dos dentes, e outras alternativas. Esse provisório, lembrando, ele é por um curto período de tempo, e ele só deve ser utilizado para substituir os dentes enquanto a prótese definitiva, a prótese que realmente vai ficar, a prótese adequada, ela possa estar ficando pronta, que é um tempo médio em torno de 6 meses, certo? Gente, até agora alguma dúvida? Se tiver dúvida aí, manda pra gente. Se tiver tudo ok, pode mandar coraçãozinho, beleza? Pronto, vamos agora falar do rote. O rote é uma segunda opção que se tem para fazer substituição de dentes, como eu falei agora há pouco. Quando a gente tem uma perda de alguns dentes, o paciente às vezes perde um dente, às vezes é mais tranquilo fazer só a implantação daquele dente. Mas quando o paciente perde vários, quando tem diversas perdas, o que fazer, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer o rote. O rote, ele é um aparelhinho removível, também tira e coloca. Ele tem alguns grampos. Claro que a questão dos grampos incomoda muita gente. Muita gente acha feio colocar um rote porque fica às vezes à mostra. Hoje em dia não, né? O dentista, conversando bem com o dentista, pode-se planejar um rote para que aqueles grampinhos não fiquem tão à mostra, que a prótese fique o mais discreta possível, para que o paciente se sinta confortável em sorrir e não tá mostrando a partezinha metálica, que é uma coisa que incomoda muita gente. Existe um mito muito grande acerca do rote, que diz que o rote ele causa cárie, que ele fura o dente, que ele desgasta o dente. Não é bem assim. Essa prótese, ela não desgasta o dente. Agora, claro, quem usa um rote, quem usa essa prótese, precisa ter uma atenção um pouco maior com relação à higienização onde o grampo está apoiado. Porque tudo que um artefato diferente, um artefato a mais, da mesma forma que um aparelho de dente, né, junta alimento com mais facilidade. Então, o paciente que usa, a pessoa que usa o rote, ela precisa ter uma atenção maior com relação à higienização desses locais onde o grampo do rote está apoiado, ok? O rote, existe um rote de silicone que o pessoal está usando, tem falado muito, aparece muito falando no meu consultório e pede muitas vezes para fazer. Eu não costumo trabalhar e nem indico
que seja realizada essa prótese parcial, esse rote de silicone. Por mais que as pessoas achem feio o grampo, a gente aprende na faculdade, desde a faculdade, que aqueles grampos, aquela estrutura rígida da prótese, ela serve para poder distribuir a força durante a mastigação de uma forma mais adequada. Agora imagina só, a gente usar uma prótese que é mole de silicone e começar a mastigar, fazer a nossa mastigação de um lado. Digamos que o indivíduo vai começar a fazer essa mastigação do lado direito. À medida que ele morder, será que aquela estrutura de silicone ela vai distribuir a força igualmente ou será que ela vai entortar? Então, geralmente o que acontece é isso. Quem usa a prótese de silicone, a prótese, quando o paciente morde e mastiga, ela entorta. E daquele lado onde ela entortou, acaba fazendo uma sobrecarga nos outros dentes e na gengiva. Então, ao longo do tempo, aquilo ali pode sim estar trazendo prejuízos. Então, uma prótese, ela deve, quando suportada nos outros dentes, ela deve ter uma estrutura rígida para poder conseguir fazer a distribuição melhor das forças, né? Outra coisa que a gente observa como alternativa para substituição de dentes é a prótese parcial fixa, muito conhecida como ponte fixa. É uma forma muito utilizada antigamente, ainda mais que antigamente os implantes dentários eles não eram muito difundidos, era muito caro fazer implante. Então, o implante, a partir do momento que ele teve uma confiabilidade, teve uma segurança de ser aplicado, ótimo, só se fala hoje em fazer implante. Então, a ponte fixa cada vez mais ficou em desuso, mas é uma alternativa, principalmente para aqueles pacientes que têm problemas de saúde que tem contraindicação de estar realizando cirurgias de implante. Então, a prótese parcial fixa, ela tem essa função, né, de substituir também dentes, pode substituir um ou mais dentes. E qual é o princípio da prótese fixa? O desgaste de 2 dentes, né? Digamos que eu tenha perdido um dente da frente, então é preparado, desgastado esse dente e esse aqui. E sobre esses 2 dentes é encaixado uma pontezinha segura nos dentes que estão na boca. Então, o dente que faltou, ele fica suspenso e apoiado nos 2 dentes vizinhos. É uma técnica muito boa, tem uma excelente durabilidade, mas também tem suas limitações, visto que pacientes que têm os últimos dentes ausentes não têm um pilar para poder encaixar essa ponte fixa. Então, tem sim uma limitação para a realização desse procedimento. Como o próprio nome diz, a ponte fixa é uma ponte e não sai. Então, essa é uma questão também muito boa, que dá um conforto muito bacana para o paciente que perde um dente, pois não precisa ficar limpando quando se alimenta, tirando para limpar, quer dizer, né? Não precisa ficar tirando para limpar e isso dá bastante conforto. Uma outra coisa que a gente precisa conversar, né, que eu já até dei spoilers aí ao longo da live, é sobre o implante. O implante, ele tem a capacidade de substituir o dente e é o único que consegue substituir tanto a raiz, né, entre aspas, porque a raiz do dente é o implante propriamente dito, é a estrutura em titânio que vai dentro do osso, e substitui também a coroa, que é essa parte branca que fica exposta no meio bucal. Então, o implante é o único que consegue devolver também toda a força da mastigação que o paciente precisa. Então, esses são os tipos de prótese que a gente tem para poder fazer a substituição dos dentes do paciente. Gente, até agora tá tudo ok? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Pode mandar aí que eu vou ficar à disposição, certo? Vou dar continuidade aqui falando um pouquinho agora sobre a parte dos adêntulos total. Os adêntulos totais, quem perdeu já todos os dentes, o que é feito, o que pode se fazer para poder substituir os dentes aí de uma pessoa, por exemplo, que já perdeu todos os seus dentes. A gente tem a possibilidade, em casos
de que o paciente perdeu um ou mais implantes, ou um ou mais dentes, de colocar 2 implantes e também fazer a mesma coisa que se faz na ponte fixa. Só que ao invés de se fazer uma ponte fixa sobre dentes, se faz uma ponte fixa sobre implantes. E aí se tem, muitas vezes, uma coisa que é muito solicitada pelo paciente, que é a redução de custo. A gente sabe que tem um custo envolvido, que se precisa planejar direitinho cada caso. E essa alternativa acaba sendo uma excelente forma de devolver 3 dentes com apenas 2 implantes. É necessário também que se avalie a quantidade de osso que o paciente tem para poder estar fazendo uma indicação adequada, para que não haja sobrecarga sobre um osso, caso o paciente tenha uma qualidade de osso não tão ruim e acabe tendo problemas com o implante que foi instalado. Mas isso é devidamente planejado, é devidamente conversado com o paciente e não se costuma ter problemas com essa situação, né? Bom, e no caso das pessoas que não têm dente nenhum, conhecidamente já se sabe que uma forma muito tranquila de repor esses dentes que estão faltando é a dentadura. A dentadura é prótese total, é uma prótese que isso vai substituir todos os dentes que estão faltando do paciente. Ela é removível, né? Ela tira e bota, né? O paciente tira, precisa higienizar direitinho. Tem uma questão muito importante que a gente indica muito que o paciente tire para dormir, para poder deixar os tecidos, a gengiva descansar, né? É importante, é muito importante que o paciente ele tire, durma sem a prótese para poder descansar, deixar respirar, né? E também é um momento que se pode estar fazendo a higienização dessa prótese. Essa prótese ela não deve ser guardada na água. A prótese, a dentadura, ela deve ser guardada, né, durante a noite com um pouquinho de hipoclorito e dentro de água. Agora, a água sozinha não é bacana a gente colocar na água sozinha não, porque pode facilitar a proliferação de fungos e bactérias naquela peça protética, certo? Outra coisa, a gente falou aqui sobre a prótese, dentadura. A dentadura ela não consegue devolver 100% da força de mastigação. Pelo contrário, ela, embora seja muito melhor ter uma dentadura do que não usar nada, ela devolve em torno de 20% da força de mastigação que se tem. Então, se precisa ter um cuidado no planejamento, para que fique confortável o uso da prótese, até porque se o paciente não usa a prótese, se o paciente tem a prótese que machuca, vai ter mais dificuldade ainda, vai ter a redução ainda maior da possibilidade da mastigação, né? Então, por isso que a dentadura tem bastante limitação, ainda mais quando se trata da dentadura inferior. Visto que quando a gente não tem dentes embaixo, a prótese ela fica somente justaposta sobre a gengiva. E aquilo ali, a gente tem logo aqui embaixo a nossa língua, temos aqui dos dois lados a musculatura do masseter, que toda vez que a gente fala, toda vez que a gente conversa, todas as vezes que a gente vai mastigar, essa musculatura tende a jogar a prótese para cima. E isso causa uma extrema instabilidade, por mais bem feita, por mais perfeita que seja uma dentadura inferior. Então, uma coisa que a gente sempre conversa muito com o nosso paciente no momento de realização dessa prótese, de confecção dessa prótese inferior. Para isso, a classe odontológica, graças a Deus, com a evolução da ciência, foram criando algumas estratégias para poder tornar um pouco mais confortável e aumentar a força da mastigação em pacientes que perderam todos os dentes. E aí foi criada uma coisa chamada overdenture. A overdenture é muito utilizada nesses pacientes que têm dificuldade de mastigação, que a prótese já não acostuma mais na boca. E como que é feito esse procedimento? Se instala 2 ou 3 implantes na parte inferior e existem uns encaixezinhos na dentadura e esses encaixes promovem a aceitação melhor, o paciente começa a aceitar melhor, consegue mastigar melhor, a prótese ela não fica com tanto problema, ela não fica com jogo, ela não sai do lugar
como ficaria uma dentadura simplesmente. Então é um procedimento que vai dar muito mais conforto para o paciente que utiliza esse tipo de prótese, a chamada overdenture. Claro que não é como uma prótese fixa, que é o que a gente vai falar agora em seguida, que é o protocolo, a prótese total sobre implantes, né? A prótese total sobre implantes também pode ser utilizada deve ser utilizada nesses pacientes que já perderam todos os dentes, porque é a única também que vai devolver toda a força de mastigação para o paciente. O paciente, ele consegue falar, ele consegue se alimentar, consegue morder, por exemplo, morder alimentos como uma maçã, consegue fazer isso com maestria porque os implantes são instalados, né, na gengiva, no osso do paciente, e uma prótese, uma dentadura, ela é afixada sobre esses implantes. E aí sim o paciente consegue realizar todas as suas atividades da forma mais tranquila possível. Então é um instrumento muito bacana, é uma prótese muito bacana que dá esse conforto todo para o paciente, né? Gente, é isso. Eu tinha hoje para falar com vocês. A reunião que a gente tem hoje, até eu acho que pela própria data, tem muita gente aí que tá com seus entes queridos em casa, comemorando, entre aspas, o São João. E a gente sabe que esses momentos são muito importantes. Então eu resolvi fazer hoje uma live um pouco mais curta com esse tema aí, que embora seja de muita importância, não aprofundei muito na questão dos implantes, eu sei que tem muita dúvida a respeito disso. A live da gente hoje teve mais ou menos uns 20 minutinhos, mas eu falei um pouco sobre as alternativas que se tem para poder estar devolvendo os dentes que foram perdidos. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma questão que vocês gostariam de perguntar? Alguma dúvida que tenha ficado? Alguma coisa que eu não esclareci também? Alguma coisa que eu passei muito rápido e acabei não esclarecendo também? Se tiver ficado alguma dúvida dessas, por gentileza, pode mandar aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de esclarecer essas dúvidas, sejam elas sobre implantes. A gente vai separar depois com mais calma um tempo em específico para falar sobre os implantes, certo? A gente sabe que tem muitas dúvidas sobre essa questão, mas a live de hoje eu separei para poder a gente estar dando uma visão geral de todas as coisas que a gente pode se utilizar para poder substituir dentes que foram perdidos. Então a gente falou desde a etapa dos provisórios até a etapa dos implantes, da instalação dos dentes definitivos, enfim. Então essa live de hoje mesmo foi para poder estar esclarecendo de um modo geral todas essas alternativas que o paciente que perdeu um dente ele tem para estar fazendo a substituição. Vou deixar gravada no feed, né? O Instagram agora deu pra gente essa possibilidade. Eu vou deixar gravado no feed. Se de repente teve alguma pergunta que vocês ficaram com vergonha de deixar aí pra gente, manda lá no direct. Também eu vou ter o maior prazer de responder. E qualquer coisa, estamos às ordens, estamos à disposição. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema, também estarei à disposição para estar discorrendo sobre esse tema, tá bom? Depois a gente coloca também uma caixinha nos stories para vocês estarem colocando aí as dúvidas de vocês, tá certo? Um abraço, gente, boa noite, fiquem com Deus. E obrigada pela presença de todo mundo, viu?